Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje a primeira coisa que eu quero começar falando é, na verdade, um assunto que ele é referente ao programa passado, né, ao Sem Contexto número 90, eu acho, que eu falei sobre o 13º episódio da série Psicadélica, que falava a respeito da cura sonora e... quem mais que era a outra parte do título? Cura sonora e psicodelia sônica, é isso aí, né? Por causa que eu não tava na frente das minhas anotações quando eu encerrei o episódio, e depois eu vi que tinha uma parte que eu não tinha mencionado, e era uma parte, inclusive, bem interessante. Então, na verdade, para quem não ouviu o programa sem contexto anterior, isso aqui vai ficar um pouco mais difícil de entender, ou de levar a sério, de dar credibilidade, mas eu vou tentar condensar uma explicação simples, sem ter que falar absolutamente nada do que eu já tinha falado no programa anterior. Porque basicamente era a respeito da ionosfera, sabe? O que é a ionosfera? É uma parte assim da nossa atmosfera, como dá para te imaginar pelo nome, sabe? A ionosfera é uma parte, é uma camada da nossa atmosfera que fica ali entre 48 mais ou menos, ou 60 metros de altura, né? Então, um bocado acima da nossa cabeça, mas nem tanto assim, e ela vai até basicamente uns 1.000 metros de altura. Então é uma camada bem grande da nossa atmosfera. E por que ela tem esse nome ionosfera? Porque ela é uma camada assim que ela reflete várias assim vibrações e ondas energéticas, eletromagnéticas e elétrons, sabe? E íons e tudo mais. Então é uma parte da nossa camada atmosférica que tem a ver com vibrações, que pode afetar até mesmo ligações e ondas de rádio, sabe? Tem todo esse evento daí, entendeu? E daí, além disso, né, isso daí tem tudo a ver com o que estava sendo mencionado no episódio no episódio da série Psychedelic de ontem, né? Quer dizer, que eu. De ontem, não? O episódio anterior que eu tinha mencionado, gente. Então, né, por isso que eu falei que talvez fique meio abstrato para quem tá pegando o fio da meada agora. Mas basicamente o episódio falava sobre essa questão assim, de como as ondas sônicas podem afetar a nossa vida. Então, basicamente, essa noção, essa percepção de que existe uma ionosfera acima de nós e que ela tem justamente essas ondas, essas vibrações, né, nos leva a refletir sobre vários pontos que eles tinham nos comentado naquele programa. Inclusive, eles falam que hoje em dia a gente sabe que as pessoas podem escutar frequências, né, dessa ionosfera, e até foi esclarecedor para mim, por causa que eu, tipo, eu sempre achei que eu ouvia algo que eu acredito ser a ionosfera, tá ligado? Porque meio que eu me acostumei a vida inteira, durante os meus dias, parece que eu tô ouvindo, assim, um zumbido, não necessariamente um zumbido, mas é como se fosse um grilo, sabe? Dentro, assim, da minha cabeça e tal. Parece bem maluco falando uma coisa dessa. Só que como não era nada, assim, que atrapalhasse a minha vida, nem desencadeasse nenhum outro tipo de questão, eu nunca entendi muito, achei que era algum, realmente pesquisava alguma coisa que pudesse esclarecer isso, e basicamente ele também falou que vários animais da natureza, né, o especialista que estava falando sobre esse assunto, falou que vários animais da natureza emitem sons que parece que têm a mesma frequência dessas vibrações que a ionosfera fica emitindo e tal. Como, por exemplo, os grilos. Daí eu fiquei, então tem grande chance desse tipo de... Não é bem um apito, sabe? É um som que o grilo faz. Esse zumbido, esse... Enfim, tem grande chance dessa coisa que eu escuto dentro de mim, na verdade, seja esse tipo de vibração que eu ouço regularmente, sabe? É o tipo de coisa que raramente eu fico sem esse tipo de som dentro da minha cabeça, sabe? Eu me acostumei, sabe? Não é o tipo de coisa que tira a minha calma, tira a minha paz, justamente porque é um negócio assim que não é necessariamente um som, sabe? Não é um bagulho assim que eu sou. Não é algo que eu ouço e eu penso que tá vindo do exterior, digamos assim, sabe? Então, né, eu falei, que esse pai, isso, né, que eu nunca consegui entender muito bem o que eu ouvia, achava que eu ouvia, pelo menos, né? Porque não tinha nenhuma explicação muito boa, até porque não é nada muito, assim, que eu falei, desconcertante, mas essa ideia de que nós podemos captar, nossos cérebros podem receber essas ondas que estão sendo emitidas acima de nós e tudo mais, e o que elas fazem, deixam de fazer, eu já não sei, né? E quais frequências que a gente pode escutar. Mas tem basicamente isso. Todo esse ponto, assim, das frequências de ondas sonoras é outra coisa muito interessante. É como se realmente o nosso planeta Terra tivesse mais sons do que nós, seres humanos, podemos ouvir, né? O que comprova isso é, tipo, por exemplo, sabe aqueles apitos de cachorro, por exemplo, que dizem que eles emitem um som que é muito audível para os cães, mas para nós é praticamente imperceptível. Mesma coisa a gente vê com sons que alguns animais marinhos emitem, por exemplo, né? Que para eles é um som muito forte, eles sabem exatamente o que está sendo emitido naquele som, mas nós, para nossa espécie, meio que passa sem a gente estar ouvindo. Então, não é errado dizer que pode ter vários e vários sons na nossa volta, tipo sons de
grande, tipo assim, de grande volume, digamos assim, e tu não estaria ouvindo eles, entendeu? Se eles não tiverem na frequência que o cérebro humano consegue captar, né? Então, todas essas coisas me faz ainda mais acreditar naquela ideia de que, na verdade, isso, sabe? Nosso cérebro é uma ferramenta, nosso cérebro é uma tecnologia que ele simplesmente sintoniza nas coisas, sabe? Ele não cria as coisas, ele simplesmente sintoniza nas frequências e nas imagens, nas coisas que ele pode captar, entendeu? Não é como se o nosso cérebro estivesse criando as imagens que a gente vê, ele simplesmente sintoniza com elas, então. Daí, enfim, pra quem não pegou o programa de ontem, isso daqui ficou altamente brisado, mas era isso aí, né? Então o programa começou bem sem contexto, mas agora a segunda coisa que eu vou falar nesse programa é um assunto, assim, bem. É um tema que eu acho que dá pra dizer que ele é polêmico, ou controverso, ou polarizador. Todas essas coisas que regularmente eu trago programas aqui pra falar a respeito de assuntos que eu considero assim, que é o tema do lugar de fala, né? Hoje eu vou falar a respeito desse assunto que muita gente discute, muita gente debate. E tipo, pra quem acompanha aqui todos os meus programas e é mais ligado pra questões políticas, já deve ter se perguntado meu viés, já deve ter se perguntado minha ideologia, ou já deve ter tido opiniões, né? Porque, né, considerando tudo que eu falei, não é difícil identificar quais são, tipo assim, quando eu tô falando alguma coisa que tem algum caráter político, não é difícil entender qual lado que eu tô defendendo, sabe? Eu não tô falando necessariamente de esquerda e direita, mas qual ideia que eu defendo. E daí se a pessoa tá por dentro de quais ideias são identificadas como da esquerda e quais ideias são identificadas como a direita, ela já pode ter concluído se é só uma coisa que outra, embora também, geralmente, a maioria das pessoas fique meio confusas, porque, né, é normal que ao longo das minhas explicações, ao longo das minhas justificativas, dos meus posicionamentos, eu não atenda esses objetivos de cartilha, né? Mas, por exemplo, o lugar de fala eu posso dizer que é uma pauta unicamente abraçado pela esquerda, né? Eu nunca ouvi falar nenhuma pessoa de nenhuma das vertentes de direita que diga que defende esse tipo de questão do lugar de fala, mas também não é como se o lugar de fala fosse universalmente abraçado pelas figuras de esquerda. Há figuras de esquerda que também não compram o discurso do lugar de fala, mas é sobre isso que eu vou falar hoje, entendeu? Então, eu não compro, eu não sou a favor, eu não concordo, na minha opinião, o lugar de fala não existe, né? Mas vamos primeiro destrinchar, vamos falar sobre esse assunto, né, que antigamente não era assunto, pelo menos não aqui para o Brasil, e depois se tornou, né. Em primeiro lugar, a origem desse termo, ele é antigo e ele é europeu, entendeu? Outra coisa que muita gente se incomoda, muita gente fica revoltada, mas, né, é uma verdade. Vamos ver, a maioria dos movimentos políticos e sociais que ainda existem no Brasil não foram iniciados no Brasil, são simplesmente ideias importadas de outros lugares do mundo para cá, né. E daí, então, essa ideia de lugar de fala nasceu de discursos realmente, assim, de figuras que discutiam política lá na França, se não me engano, séculos atrás, né? Só que a versão mais moderna e mais conhecida, mais aceita dessa ideia, dessa versão, desse conceito dessa palavra, seria dessa pensamento filosófico, simplesmente conceito social de debater, né? Sobre o lugar de fala, aqui que a gente tem no Brasil, muita gente atribui que a definição que a gente está acostumado a discutir a respeito dela foi mais fortificada por uma escritora, filósofa brasileira chamada Djamila Ribeiro, né? Ela escreveu um livro com esse nome, O que é o lugar de fala, e lá ela explicaria, mas sintetizando uma versão dela, fortificando uma explicação dela, o jeito que ela enxergava essa questão do lugar de fala, né? E trocando por miúdos, é basicamente aquela coisa. Isso aqui que eu vou fazer agora é uma simplificação. Não é exatamente isso que é dito num livro dela, porque afinal é um livro inteiro, né? Mas eu trocando por miúdos, para quem nunca ouviu falar sobre esse conceito, ou já ouviu falar e tá, enfim, esperando chegar no que da questão, né? Basicamente o lugar de fala é aquela ideia de que, né, certas ideias, certas opiniões, certos assuntos têm que ser debatidos pelas pessoas que têm a ver com aquele contexto. Falando de forma bem simples, assim, digamos, mulheres discutirem sobre questões referentes à vida e o corpo das mulheres e a vida das mulheres, o que, que as mulheres precisam, deixam de precisar, o que, que elas passam, pessoas negras discutir sobre problemas das pessoas negras, mulheres negras discutir sobre questões das mulheres negras, homossexuais sobre os homossexuais, enfim, essa ideia daí que fala, né? Esse é o teu lugar de fala, é aquilo que tu tem que falar a respeito de, enfim, daquilo que tu viveu supostamente, né? E daí, só que daí também, uma parte importante de toda essa explicação tipo, dessa versão brasileira, né, contemporânea dessa discussão do lugar de fala, é que parte do argumento dessa escritora, Djamila Ribeiro, era dizer que, apesar dela não desconsiderar o caráter, assim, de indivíduos, né, sobre a questão do lugar de fala individualmente, ela também está falando mais da questão, assim, global, ampla da questão, assim, entendeu? O que fica ainda mais difícil de entender, né, como, tipo assim,
mas digamos que seria assim, criar grupos, criar comunidades para falar a respeito de um assunto, entendeu? Em vez de vozes individuais, grupos de pessoas daquela identificação, sabe? Acredito que seria isso, entendeu? Grupos de pessoas negras, grupos de mulheres negras, grupos de homossexuais, grupos de mulheres. Acho que seria isso daí, para criar daí uma representação em grupo dessas questões do lugar de fala, porque ela também dizia que acreditava que o pensamento homogêneo tinha que ser combatido, entendeu? Porque essa ideia das pessoas acharem que nós somos todos iguais estava fazendo com que pessoas mais excluídas da sociedade, mais excluídas do debate público, ficassem de fora dele, né? E, tipo, e apesar de eu entender parte do argumento, entendeu? Eu entender, tipo, essa questão assim, que digamos que, né, a gente fala que todo mundo tem o mesmo valor, só que a gente não coloca pessoas negras para discutir, a gente não coloca pessoas homossexuais para discutir, a gente não coloca mulheres, a gente não coloca, enfim, membros de diferentes partes da sociedade para participar do debate, para ocupar o poder. Então, o discurso de que nós somos todos iguais, na prática, não tá rolando e as pessoas não estão vendo isso acontecer porque elas estão repetindo que somos todos iguais, só que o poder não está sendo distribuído de uma forma igual e a política e os espaços estão sendo ocupados de uma forma igual, entendeu? Então essa parte daí eu consigo entender também, mas ao mesmo tempo eu não acho que a ideia de combater o pensamento homogêneo seja necessariamente positiva, e principalmente agora eu vou ter que esclarecer pelo fato, por exemplo, tipo assim, principalmente eu sendo uma pessoa branca, para mim eu não sei se a ideia de uma pessoa branca começar a se desassociar é necessariamente a coisa mais positiva que já aconteceu, sabe? Porque, né, eu tenho passados históricos aí, entendeu? Eu não sei se começar a incentivar as pessoas a. Tipo, a gente veio de uma. Eu cresci num mundo onde eu acredito que essa ideia de fazer as pessoas se enxergar como equivalentes não era problematizada, entendeu? Eu me lembro até de campanhas assim, até na televisão, entendeu? De coisas que falavam sobre sermos iguais, independentemente da cor de pele e tudo mais, entendeu? E, honestamente, eu não via problema por isso. Talvez fosse errado, talvez eu fui manipulado a acreditar que eu, tipo, olhar para uma pessoa negra e achar que eu sou equivalente a ele, talvez isso não seja o ideal. Mas, tipo, é difícil achar que não é o ideal, sabe? É difícil, tipo, tendo esse pensamento na cabeça, é difícil achar que eu tenho que separar mais na minha cabeça quem eu sou de cada um, e isso daí vai construir uma sociedade mais plural, sabe? Eu acho que a gente pode simplesmente dar o espaço para as pessoas que precisam ter mais espaço, mas a gente não precisa necessariamente combater esse pensamento de, sabe, de nos homogeneizar como cultura, como sociedade. Não que nós iremos realmente homogeneizar, entendeu? Mas, né, eu não acho realmente que combater e falar que, agora, em vez de falar que nós somos tipo, iguais, entendeu? Nós temos que começar todos, sempre reforçar e destacar as nossas diferenças a cada segundo, a cada instante, entendeu? Então essa parte daí eu não posso dizer que nesse momento, no dia de hoje, eu posso concordar por completo, né? Mas deixando de lado toda essa questão, vamos falar daí para a parte mais abrangente do argumento mesmo, vamos falar para a parte mais abrangente dessa ideia e por que que eu disse lá no começo dessa história toda de que eu não concordo, eu não compro, eu não acho que seja lugar de fala seja algo real, sabe? Eu acho que realmente faça parte da nossa sociedade. Tipo, basicamente duas coisas assim que estão ali por trás desse raciocínio do lugar de fala é dizer que, né, a posição que a pessoa está na vida dela, a vida que a pessoa viveu e as características de quem ela é, tipo assim, socialmente, culturalmente, etnicamente, vai garantir para ela uma certa perspectiva da vida, sabe? Basicamente, é isso que está atribuindo de certa forma, entendeu? Por que o lugar de fala, lugar de fala, lugar de fala? Por que essa pessoa tem lugar de fala para falar sobre esse assunto? Porque ela viveu tal vida. Só que, tipo, é aquela coisa que se tu traz pra prática, tu vê que não é bem assim que funciona, sabe? Daí eu vou ter que dar exemplos mesmo para não ficar só na parte subjetiva, sabe? Eu vou ter que dar exemplos, assim, de por que não é assim que funciona. É sobre várias questões, assim, porra, de que de vez em quando tu se depara com uma mulher, por exemplo, eu sou um homem, de vez em quando me deparo com uma mulher que, na minha opinião, essa mulher ela é muito machista, sabe? Na minha opinião, essa mulher é muito sexista, ela julga os sexos de uma maneira muito diferente, sabe? Na cabeça dela, ela vê que mulheres são uma coisa e homens são outra, né? E independentemente, sabe, de ser lugar de fala, independentemente da vida que ela viveu, essa foi a coisa que ela concluiu, sabe? É sempre quando chega naquele argumento, as pessoas falam, tentam usar essa questão do lugar de fala para validar o discurso de certas pessoas, mas daí quando a pessoa que está naquela posição não tem o discurso que eles concordam, aquela visão é invisibilizada, sabe? Eu vou dar um exemplo, é como, por exemplo, pessoas negras que não problematizam o racismo aqui no Brasil, sabe? Pessoas negras que não acham que, tipo, que não é que nem eu que digo que o Brasil é um país racista, tem pessoas negras que nem acham isso. Tem pessoas negras que nem concordam com essa visão, nem concordam com esse assunto. E daí,
como é que daí na hora dessas pessoas opinarem isso daí, por que que o lugar de fala deles é menos importante do que o lugar de fala das pessoas que condenam o racismo e dizem que o Brasil tá estruturalmente racista e precisa ser reavaliado, sabe? E daí tem gente que fala assim, ah, não, mas também é levado em consideração. Cara, não é, simplesmente não é, né? Justamente porque, né, a gente sabe que essa questão do lugar de fala é comprada pelas pessoas de esquerda e as pessoas de esquerda têm uma pauta que eles defendem, entendeu? As pessoas de esquerda não visibilizam o lugar de fala de pessoas que estão falando coisas contrárias ao discurso deles, entendeu? Então a gente vê muito assim, pessoas que estão tecnicamente na sua posição para opinar do jeito que eles querem que seja opinado, sabe? E ainda assim a opinião dessas pessoas é contrária. Porra, a opinião deles é outra coisa. Então, né, não garante necessariamente, sabe? A vida que tu vê, cara, não quer dizer absolutamente nada do que tu vai saber, sabe? Honestamente, tipo, esse é o raciocínio que eu tenho hoje em dia, sabe? Com a vida que eu vi, com os pensamentos que eu tive, com as opiniões que eu fui exposto, sabe? Eu não acredito que, tipo, tu dizer que a pessoa que viveu em tal classe social, que tem a tal cor de pele, ele vai obrigatoriamente estar ligado em determinadas pautas e certos assuntos, ele vai entender certos pontos sociais, certas questões da formação da cultura, sabe? Eu não vejo isso, entendeu? Quanto mais eu envelheço, mais eu conheço pessoas, mais eu converso com pessoas, mais eu vejo pessoas de diferentes histórias, diferentes lugares do mundo, mas aqui do Brasil mesmo, especificamente, as pessoas do Brasil, de classes sociais variadas, as pessoas que eu tenho acesso são pessoas pobres, pessoas que eu converso pessoalmente, mas eu vejo pessoas que não são pobres, eu vejo pessoas de outros estados falando na televisão, e honestamente, cara, eu não consigo, tipo, a história não tá provando isso, sabe? O tempo tá passando e eu não tô podendo dizer assim, não, realmente, uma pessoa ter certa característica, certa posição social, com certeza vai fazer ela entender certos pontos da sociedade. Não vai, cara, não vai, simplesmente não vai, sabe? Tipo, não é assim que tem se mostrado na prática. Outra coisa também que solidifica, tipo, isso aqui poderia ser o final do argumento, mas eu vou trazer ele agora, sabe? E a principal razão, né? Tem outra que eu vou falar, mas essa aqui é a principal razão, tipo, porque eu não consigo acreditar nessa história de lugar de fala, é que na prática, na vida real, o lugar de fala não existe, entendeu? Daí que eu tô falando assim, como assim na vida real, o que que tu quer dizer com isso, entendeu? Esse assunto, essa cláusula, essa pauta, ela é muito invocada em universidades, esse tipo de lugar, sabe? Em debates da internet que as pessoas querem invocar esse tipo de coisa. Mas na realidade verdadeira, eu que. Ó, agora, esqueçam as suas pretensões de escolher como é que o mundo vai se portar. Lembre-se como é que foi a vida real de vocês. E vocês vão saber que vocês sempre viram pessoas, qualquer pessoa que seja, dando opinião sobre qualquer assunto que ela quiser, entendeu? Isso é o mundo real, entendeu? O mundo real é assim, entendeu? A minha mãe é uma mulher branca, tipo, heterossexual, pobre, entendeu? Essa simplificando várias coisas a respeito dela. E eu já vi ela opinando sobre absolutamente todas as coisas deste mundo, sabe? E isso daí vale para todas as pessoas do mundo inteiro o tempo todo, sabe? Tipo assim, como é que tu vai chegar pra uma pessoa e tu vai dizer pra ela assim, ah, esse daí não é teu lugar de fala, tu não tem que opinar sobre isso daí, entendeu? Tipo, eu entendo na questão dos debates públicos, sabe? No debate público, eu acho interessante ter pluralidade de ideias. Eu acho que no debate público é interessante tu trazer pessoas diferentes e variadas para opinar. É outra questão, tudo bem, mas agora em debates, tipo assim, pessoais, sabe? Tem duas pessoas conversando e uma delas fala, não, tu não pode opinar sobre esse assunto, ou tu não pode ter uma opinião sobre esse tema, ou se tu tiver uma opinião, tem que guardar para ti, ou se tu tiver uma opinião, tem que ser igual a que eu tô te aprovando a ter, porque é assim que o mundo funciona e é assim que as pessoas concordam. Cara, simplesmente não é. Entendeu? Na vida real, não existe lugar de fala. E um exemplo prático disso, eu vou dar um exemplo. Tipo, fica bem claro que eu não acredito no lugar de fala, porque quem ouviu já a maioria dos meus programas sem contexto, nesses 90, já agora 91 que eu gravei, vocês vão ver que eu já dei opinião sobre vários assuntos referentes a várias questões, e eu sempre faço aquela clássica observação de destacar que é um debate antropomórfico, antropológico, sabe? Eu sempre faço aquela clara observação que é tipo assim, cara, isso aqui que eu tô falando não é um caráter pessoal. Não me ouçam aqui e pensem que eu tô falando isso pra vocês que estão me ouvindo, porque eu nem sei quem é que tá me ouvindo, caramba. Isso aqui eu tô discutindo sobre a nossa espécie, estou discutindo possibilidades, estou indagando, levantando perguntas, ou dando sugestões, fazendo questionamentos, fazendo críticas, estou fazendo elogios, enfim, eu tô discutindo sobre a nossa sociedade, sobre a nossa espécie, sobre a nossa cultura, sobre essas questões que, na verdade, é isso que as pessoas fazem, entendeu? E por isso que eu opino sobre vários assuntos que eu sei que não é o meu lugar de fala, entre várias aspas, né? Supondo que eu acreditasse no meu lugar de, que eu acreditasse no lugar de fala. Por que que eu ainda falo de coisas que não é meu lugar de fala? Porque a verdade, cara, é que vocês querendo ou não, vocês concordando ou não com o que eu tô falando, assim, ó, tem vários outros homens brancos opinando sobre vários assuntos, entendeu? Assim como eu tô fazendo aqui, entendeu? E geralmente eles falam coisas contrárias de mim, entendeu? Então, tipo assim,
as pessoas podem ficar puta, pode ficar. Algumas pessoas, não é todo mundo, entendeu? O bom é que eu sei que não é todo mundo que compra isso. Mas algumas pessoas podem ficar puta porque, o Renan fala isso só porque ele já é um cara branco, e daí ele acha que ele pode falar sobre tudo, e daí pra ele tá tudo bem, né? Ele não vai ter que parar de falar sobre os assuntos. Mas, cara, vocês querendo ou não, já tem um monte de abobado falando sobre os assuntos, entendeu? Já tem um monte de cara aí falando sobre aborto, já tem um monte de cara falando aí sobre questões raciais, né? Gente branca falando sobre ser ou não ser racismo, ser ou não ser essas coisas. Já tem um monte de cara heterossexual falando sobre homofobia, sobre transfobia, e várias vezes esses caras estão falando merda, entendeu? Várias vezes esses caras estão falando bosta, assim como tem gente que pode achar que eu falo merda ou bosta também, mas na minha opinião eu penso, bom, você já tem uns caras aqui que estão usando a possibilidade que eles têm pra opinar, pra falar merda, eu vou falar sobre esse assunto também, vou falar aquilo que eu acredito, entendeu? Aquilo que eu acho que é certo, que é pertinente, que alguém tem que levantar essa bola e ter que falar sobre isso, tipo, né, e eu tô fazendo no meu espaço, que fui eu que construí aqui, né, na hora que eu decidi criar um podcast. Então, sabe, essa questão daí, na vida real, tipo, saindo dessa ideia de que tu pode definir como a sociedade vai se portar, sabe? Agora, cara, para debates públicos, para debates sociais, para cargos políticos, cara, acho muito interessante uma pluralidade de ideias, bastante pessoas de diferentes backgrounds representando, discutindo e opinando, enfim, eu acho interessante, muito maneiro mesmo. Só que agora na vida real, mano, se tu achar que tu vai poder falar pra alguém, tu não pode ter uma opinião sobre isso, tipo, cara, é o que eu já falei aqui, se tu não quer que eu tenha uma opinião sobre um assunto, não saiba, não deixa eu saber que aquilo existe, sabe? A verdade é essa. Tudo que eu sei que existe nesse mundo, eu já pensei. Sabe, me desculpa, vocês podem me prender, vocês podem me botar atrás das grades por causa disso, mas olha, não tem nada nesse planeta que não tenha chegado até a minha cabeça, alguma informação, algum assunto, alguma possibilidade, alguma ideia, alguma teoria, alguma cultura. Cara, qualquer coisa que já chegou até a minha cabeça, eu tenho opiniões, não importa. Qualquer assunto que tá passando na tua cabeça agora, tu pode ter certeza que eu tenho alguma opinião a respeito desse assunto. Pode ser uma opinião boa, pode ser uma ruim, pode ser uma opinião de merda, pode ser uma opinião bem construída, mal construída, pode ser uma opinião rasa, pode ser uma opinião burra, ou pode ser uma opinião bem feita. Mas a verdade é que qualquer coisa que eu fico sabendo que existe, cara, eu já pensei. Então, me desculpe por ter opinião sobre as coisas, né? Mas é isso aí, entendeu? Essas são algumas razões pela qual eu não acredito no lugar de fala. E a terceira questão realmente é que, né, ele volta para uma. Ele influencia um tipo de coisa que eu ainda não tô. Eu não tenho ninguém conseguiu me convencer de que isso daí é bom e de que isso daí é certo, sabe? Que ele influencia aquele tipo de comportamento ad hominem, sabe? O que é ad hominem? Esse daqui é um argumento que, tipo, é um termo até jurídico, se eu não me engano, mas é um bagulho que vai. Volta lá pra Grécia, se eu não me engano, mas aqui era uma questão assim filosófica desde muito tempo atrás, que só diz o seguinte: ad hominem é quando tu tá discutindo com alguém e em vez de tu criticar aquilo que a pessoa tá falando, em vez de tu criticar o discurso dela, a ideia dela, ou debater com ela, tu pega e ataca quem tá falando, entendeu? Então, basicamente, quando tu começa a vender essa ideia de lugar de fala, tu incentiva, a gente sabe o que tá acontecendo na prática, isso aqui não é teoria. Quando tu começa a dizer para as pessoas que elas têm que opinar sobre os assuntos, elas têm que ter opiniões a respeito dos temas dependendo de quem elas são, do que elas viveram, só assim elas podem ter algum embasamento para dissertar sobre qualquer assunto que for, senão elas não podem elaborar o assunto, tu começa a ver opiniões a respeito disso, entendeu? Por exemplo, o clássico, sabe? Eu vou dar um exemplo assim mais clássico. Uma pessoa branca fala sobre racismo, ou uma mulher, quer dizer, um homem fala sobre a vida da mulher, por exemplo, e daí a crítica comum é, por exemplo, cara, eu que debato na internet, vocês devem imaginar, eu já ouvi muito, tipo assim, já ouvi não, né, já li, sempre que eu entro num debate assim, mais político numa página pública e começa a vir aquele enxurrado de comentários, as pessoas discutindo comigo, eu já ouvi muita coisa, tipo assim, sempre tem alguém lá no meio dos comentários que vai me responder assim, tu é branco, ou seu branco, e tipo, eu dou risada, sabe? É o tipo de comentário que eu nem respondo, porque eu sei o que é isso aí, isso daí é ad hominem, sabe? A pessoa não vai responder o que eu escrevi, ela vai falar que eu sou branco, tipo, daí eu vou me olhar no espelho e eu vou falar, é verdade, obrigado por ter me informado isso, entendeu? E eu também não caio nessa tática, né? O que eu vou fazer? Eu vou responder, geralmente nem sei qual é a cor da pessoa que tá falando, entendeu? Em primeiro lugar, eu não ia, se a pessoa fosse negra, eu não ia xingar ela de falar a mesma coisa, porque eu sei que não é a mesma coisa, eu sei muito bem o país que eu vivo, o que é crime, o que não é crime, então eu não ia cair numa espécie de truque desses, eu não ia, né, não ia cair por isso mesmo, e mesmo que a pessoa fosse branca, eu não ia xingar ela de branca também, sabe? Branca não é ofensa, então, tipo, sei lá, eu não consigo levar isso como peso. Mas eu sei que foi a intenção da pessoa, sabe? É que nem quando uma mulher tenta invisibilizar o discurso de um cara falando só porque ele é homem, ou poderia ser vice-versa também, entendeu? Mas é que geralmente quando
Vamos dizer que assim, digamos que uma pessoa negra faz uma crítica à comunidade branca, pessoas brancas, uma pessoa branca pode só chegar pra pessoa negra e dizer que ela não vive naquele mundo, mas é aquele tipo de coisa que realmente também não acontece, porque isso daí não tem nada a ver com a pauta de esquerda, sabe? Qual foi a última vez que tu viu alguém, uma pessoa branca reclamando que uma pessoa negra tá falando sobre ser branco, ou enfim, meio que não acontece, é que nem a velha questão, assim, tipo, né? Eu vou começar cada vez mais complicar mais nesse tema, mas, porra, eu tô elaborando pontos que eu acho que são reais, são pertinentes, eu não acho que eu tô inventando nenhuma coisa que não acontece aqui, sabe? Mas, né, o ponto é que tem isso aí, então. Eu não acho que incentivar as pessoas a começarem a, tipo, assim, se importar mais com o que é que está falando, em vez de o que está sendo dito seja mais importante, sabe? Porque, honestamente, desde quando eu era criança, desde quando eu estava crescendo, eu já tinha essa mentalidade. Eu aprendi que tu não deve julgar a pessoa pela aparência dela, por isso que eu falei aquela questão assim, de hegemônica e tudo mais, sabe? Tem gente que pode problematizar, pode dizer assim, Renan, tu tá falando isso porque daí tu não enxerga as diferenças das pessoas e tu não vê que por causa do racismo estrutural tu diminui as pessoas negras. Não, cara, vai te fuder. Eu vivo dentro da minha cabeça, eu sei como é que funciona, entendeu? Eu sei como é que eu solidifico o meu pensamento e o que alguém tem que ter ou não tem que ter para valorizar a opinião dela, as conquistas dela, os feitos dela, o que ela tá falando. Então eu não vou fazer de conta que esse tipo de tática tão básica teria ficado preso comigo e eu não teria enxergado isso, entendeu? Pode ter certeza que não é essa a questão. Eu já refleti sobre esses assuntos e justamente porque o que solidificou a minha crença é que não era porque, eu tenho que, tipo assim, eu vou enxergar todo mundo igual, daí eu não vou ver quem é que tá sendo oprimido. Justamente porque eu pensava assim, tá certo, se uma pessoa que não é, que eu não gosto, fala um bagulho certo, eu tenho que concordar com ela, entendeu? Justamente porque eu via que parecia que as pessoas eram muito assim, as pessoas tratavam tudo como se fosse time de futebol, sabe? Se eu gosto de ti, eu vou te apoiar, e se eu não gosto de ti, eu vou ir contra ti, independentemente de quem tá certo ou errado. Eu via que as pessoas tinham uma moral muito, tipo, subjetiva, sabe? Eles podiam trocar os valores dele muito rápido se fosse pra defender quem eles gostam ou pra atacar quem eles não gostam, entendeu? Então, eu desde muito pequeno eu pensei o seguinte, tá certo? Tipo assim, ó, se um rei ou se um mendigo falam a mesma coisa, tem o mesmo peso, sabe? O argumento não se torna mais fraco, porque quem tá falando não faz parte de um grupo, sabe? Eu não acredito nesse tipo de coisa, sabe? Eu não consigo, sem ter uma razão mais forte do que essas que eu já escutei, os argumentos que eu já ouvi por aí sobre esses temas, eu não consigo dizer para vocês, não. Eu consigo agora entender. Eu acho que realmente o argumento é mais importante quem fala do que o que está sendo dito, sabe? Eu não acredito assim, sabe? Eu não acho que seja assim. Eu realmente acho que um argumento bom, um argumento bem feito, um argumento bem construído, sabe? Se uma pessoa tá com o aprendizado, com a mensagem certa sobre aquele tema, não importa o que ela era, não importa o que é o background dela, sabe? Pelo menos é assim que eu enxergo, sabe? É isso que pra mim é um ser humano, entendeu? E eu acho que se eu começasse a olhar pra pessoa e antes de eu me preocupar com o que ela falou, preocupar com a cor dela, com a classe social dela, com a etnia dela, com a nacionalidade dela, com a orientação sexual dela, eu não acho que isso daí me torna um ser humano mais, sabe, respeitador, mais inclusivo, sabe? Eu não sei qual é o termo que as pessoas que propagam essa ideia, mas eu não consigo imaginar isso como uma noção de pluralidade, sabe? Eu não consigo imaginar que um ser humano que ele já se treinou para sempre que ele vê alguém falando, a primeira coisa que ele vai olhar para a pessoa é ver quem que essa pessoa é e depois que ele descobrir quem que essa pessoa é, aí ele vai escutar o que essa pessoa tá falando. Tipo, isso daí é a pessoa que tá mais sendo mais tipo assim, nem sei o termo que eu falei, nem sei o termo que essa pessoa se definir, mas ela é a pessoa que está mais livre de preconceito, sabe? Essa pessoa que primeiro julga a aparência, a classe social, a etnia, e depois que ela levou em consideração todas essas coisas, ela pensa no que foi dito, e daí isso é a pessoa que está sendo, sabe, inclusiva nos seus pensamentos, seus posicionamentos, e a pessoa que não julga quem estiver discutindo com ela pela aparência, pelo gênero, pela formação, pelo nível acadêmico, a pessoa que não julga nada disso, essa pessoa daí é preconceituosa. Tá, eu ainda não consegui fazer essa ligação, gente. Me desculpa, mas então é isso aí. No presente momento, no dia de hoje, eu não consigo dar voz para essa história de lugar de fala. Eu não acredito no lugar de fala, então, sim, infelizmente, eu vou continuar opinando sobre qualquer assunto que eu achar que eu posso dar a minha opinião. Sempre vou reforçar que é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, não é tipo. Não, que eu já falei, eu não sou o dono da razão, mas ao mesmo tempo eu não costumo abrir minha boca sem ter pensado um pouco sobre um assunto, sabe? Eu não vou chegar aqui e vou ficar 1 hora, ou 20 minutos, 30 minutos falando sobre algum tema se eu nunca pensei naquilo lá, se eu não
tenho algo que eu quero esclarecer, que eu acho que pode ser colocado na mesa, que as pessoas vão poder refletir, concordando ou discordando de mim, sabe? Eu não faço esse tipo de coisa, eu não trato esses temas com levianidade, então eu vou continuar trazendo temas polêmicos, eu vou continuar trazendo temas controversos, justamente porque, cara, no final das contas, pode ter certeza que o que eu quis fazer aqui era um processo, assim, de engrandecimento, sabe? Não sei como é que o pessoal vai perceber isso, mas honestamente é o que eu realmente estou fazendo aqui, sabe? Sempre que eu estou fazendo um programa, eu penso, bom, quem me ouviu aqui, no mínimo, vai ter tido algo para refletir, para pensar, para discordar, para concordar. Enfim, eu não, o meu objetivo aqui não é fazer com que alguém saia daqui ofendido ou magoado, ou com. Pode ser contrariado porque nós não temos opiniões iguais, mas não é o que eu já falei. Se o cara discordar de mim, se a pessoa aprender a discordar de mim, com certeza fazendo isso ela vai aprender a frutificar as próprias ideias, ela vai ter os motivos dela, ela vai fazer as pesquisas dela e ela vai ter as ideias fortes na cabeça dela. Então, para mim, isso já é grande, sabe? Se a pessoa puder discordar de mim pelas suas razões, sabe? Cada um respeitando os posicionamentos um do outro, os fundamentos, cara, legal, é ótimo. Para mim é melhor do que a pessoa concordar comigo sem saber por que ela tá concordando, sabe? De verdade. Então é isso aí, sabe? E o último ponto que eu vou falar sobre essa questão de lugar de fala, que eu também acho que é muito pertinente, é que justamente, que, tipo assim, foi justamente para as pessoas não terem se ligado, ou nunca terem invocado nesse lugar de fala. Aí tem muita gente. Tá, não vou dar voz pra essa parte do discurso e pensamento. Eu vou falar sobre a questão, tipo assim, muitas das críticas ao gênero masculino e muitas das críticas a pessoas de pele branca surgiram de gente que não estava nessa posição, e justamente foi o fato das pessoas não estarem naquela posição que fizeram elas entender isso, sabe? Foi tipo assim, mulheres começaram a apontar para homens pontos a respeito do comportamento deles, da conduta deles, da forma que eles agem, da forma que eles pensam, fizeram com que eles pudessem pensar sobre aqueles assuntos que eles não notavam, justamente porque, né, o fato de não ser eles dava uma nova perspectiva, uma nova visão sobre aquele assunto, mesmo a questão com pessoas negras expondo privilégios que a população branca tinha, questões que a população branca não tinha que lidar, e daí as pessoas foram abrindo a cabeça para aquele assunto. E quer saber? Cara, infelizmente ou felizmente, independentemente de vocês gostarem ou não, a verdade é que nessas duas pautas, sabe? Só, tipo, isso daí que eu vou falar agora é só para expor o caráter machista e que o caráter racista também, que dá privilégio para as pessoas brancas e privilégio para os homens da nossa sociedade, mas é que, tipo, infelizmente ou felizmente, quando uma mulher fazia com que um cara conseguia abrir a cabeça para certos privilégios dele, e esse cara, na posição de privilégio dele, ainda assim ele começava a levantar esses assuntos, cara, querendo ou não, pelo menos o fato de que agora um homem estava falando para outros homens esse tipo de ideia, estavam passando uma mensagem positiva para frente, sabe? É aquela velha história de que, tipo, um cara falando aquilo que uma mulher já falou um monte de vezes faz com que os outros homens levem a sério muito mais rápido. É triste? É machista? Pois é, mas aconteceu e isso daí teve que acontecer, entendeu? Não é como se não, tipo, outra realidade triste, entendeu? Nunca teria acontecido se não fosse assim, sabe? Se nunca tivesse tido homens dispostos a ceder esse privilégio, não tinha acontecido. Não é como se as mulheres fossem tomar o poder da mão dos homens na marra, né? Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Isso daí é utopia. Se tem alguém que deseja que isso aconteceria, vocês não vão ver isso acontecer. Então, basicamente, não é uma guerra, sabe? É simplesmente uma prova. Tu vai ter que conversar, tu vai ter que ensinar, inclusive. Né? E tem gente que vai estar disposto a abrir o poder. Mesma questão que a questão do privilégio branco, entendeu? Bom ou ruim, não importa. O fato de que ter uma pessoa branca que ela vai pegar e vai começar a se ligar nesses assuntos, e ela vai poder falar para outras pessoas brancas se ligarem também nesses temas, cara, certo ou errado, triste ou não é triste, bom, pelo menos vai contribuir para uma causa que é o que eu acho que a gente quer no final das contas, né? No final das contas, a gente quer que no final de tudo isso, de todas essas discussões, de todos esses debates políticos e ideológicos, no final das contas, a gente tem uma sociedade realmente mais inclusiva. Então, né, os meios a gente está lutando para chegar lá, com certeza não serão ideais, mas é o que todo mundo está buscando. Eu sei que é o que eu estou buscando, né, da minha posição aqui. Então, né, eu imagino que esse programa ele vai estar sendo bem claro para minha audiência, tipo, pessoas que são a favor da questão do lugar de fala vão discordar de mim, pessoas que são contra vão concordar comigo, mas de um jeito ou de outro acho que todo mundo vai entender aonde que as minhas crenças estão estabelecidas, né? Se quiserem contra-argumentar, se quiserem me comentar alguma coisa, se quiserem me enxergar por outro lado e trazer algo que eu ainda não falei aqui, eu sempre estou disposto a ver esse tipo de comentário, a entrar nesse tipo de debate, embora eu nunca tenha acontecido realmente, né? E daí também, bom, falar desse assunto me lembrou, por exemplo, assim, um negócio que eu acho, tipo, aí eu tô falando aqui a níveis pessoais, eu vou tentar ser bem específico para, né, não incomodar certa parte do pessoal,
que pode curtir essa ideia, né? Esse aqui é um. Eu não sei se esse aqui foi o primeiro programa que eu tô fazendo alguma coisa que provavelmente vai incomodar a pessoa que seria de esquerda, né? Ou pelo menos parte do pessoal que seria de esquerda que gosta, que compra esse tipo de discurso no lugar de fala. Mas, né? Pô, faz parte, né? A maioria dos programas, vários programas que eu fiz até agora, várias minhas opiniões, tipo assim, minha opinião sobre a legalização de drogas, a legalização do aborto, e várias outras pautas, várias questões que eu falo de como eu acredito, provavelmente muita gente que se identifica como esquerdista ia curtir esse tipo de coisa que eu falei. Então, né, eventualmente eu tinha que entrar nesse assunto e, né, agora eu vou tentar aprofundar em mais algumas questões, vou dar alguns exemplos, vou falar assim agora, o tipo assim, usando meu lugar de fala de gente branca para criticar outras pessoas brancas, eu vou dizer um tipo de gente que eu particularmente eu não confio muito, sabe? É que, tipo assim, hoje em dia tem todo aquele movimento, assim, antifascista, sabe? Que eu particularmente, né, a minha opinião sobre essa questão, tipo, é obviamente que eu sou contra fascismo, tipo, eu acho que todo ser humano digno é contra o fascismo. Só que o ponto é que, né, eu acho que de vez em quando essa palavra é utilizada de forma muito leviana, de forma muito comercial, de forma muito popular. Eu acho que tudo que vira hashtag, tudo que vira banner de Twitter, de Facebook, tipo, tudo que tá nas grandes corporações, assim, hoje em dia é difícil de tu manter puro por muito tempo, sabe? Então, essa palavra pra mim, antifascismo, por exemplo, eu não necessariamente recebo bem, tá ligado? Eu sei que tem gente que odeia esse termo, tem gente que é super contra os famosos antifa, e tem gente que se diz como antifa. Eu, particularmente, é um negócio que eu não me lido muito bem. E, tipo, tenho uma opinião meio. Não digo neutra, mas eu prefiro não opinar, porque, tipo assim, eu acho que já perdeu o valor de eu gastar meus neurônios levando aquilo lá muito a sério, digamos assim. E também tem outro termo que é antirracista. Tipo, e honestamente, cara, eu não tenho nenhum problema quando eu vejo que uma pessoa assim. A primeira coisa que eu vejo sobre uma pessoa assim negra, num perfil dela, ou até num diálogo presencial, é eu entender que ela é uma pessoa antirracista, seja porque ela falou essa palavra ou porque tá escrito no perfil dela, eu realmente, pra mim, é uma matemática muito básica, sabe? É tipo assim, uma pessoa negra é antirracista, pra mim, tipo assim, tipo, tranquilíssimo, tipo, faz todo sentido do mundo, sabe? Agora, quando eu vejo pessoa, quando eu entro num perfil de uma pessoa branca e a primeira coisa que tá no perfil dela é isso daí, e tipo, eu vou deixar claro que quando eu leio essa palavra antirracista, eu não imagino que ela tá lutando contra o racismo contra brancos, não é isso. Eu sei que ela tá lutando contra o racismo contra pessoas negras. Só que o ponto é o seguinte, sempre que eu vejo isso daí, pra mim, o que eu penso é a Senhorita Morello, sabe? Você sabe quem é a Senhorita Morello? A Senhorita Morello é um personagem da série Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série que eu assisti quando eu era jovem, eu não me lembro qual a idade que eu tava quando começou a passar na televisão brasileira e tal, mas eu gostava naquela época, eu assistia, né, dublado, achava muito, muito foda, muito engraçado, e é uma série recheada de humor com conteúdo racistas, né, mas é o tipo de coisa que, desde aquela época, quando eu via, eu nunca interpretava aquilo lá como chacota da população negra, sempre enxergava como crítica, que evidentemente era o objetivo da obra, né, e até hoje em dia, quando compartilha os trechos de Todo Mundo Odeia o Chris no Facebook, eu paro pra assistir alguns, sempre dou risada, eu acho muito engraçado. E, tipo, não porque eu concordo, e sim porque eu sei que, tipo, é uma crítica escrachando uma realidade, né, justamente do fato dele ser o único aluno negro numa escola de brancos dos anos 80, se eu não me engano. Ou, agora não me lembro exatamente a data que se passa, né, a série. Falei um pouco de Todo Mundo e o Chris, mas enfim, a senhorita Morella era a professora do Chris, a professora branca, ele era o único aluno negro do colégio, e ela era aquela personagem que ela também era racista, como vários outros personagens da série, só que o racismo dela era o quê? Era o racismo aquele, assim, da pessoa que quer ser super protetora, super generosa, na cabeça dela ela pensa que ela tá sendo, tipo assim, nossa, ela tá fazendo algo legal para um menino negro, né? E eu acredito que hoje em dia, eu acredito que essa Senhorita Morello, ela era uma analogia ao quê? As pessoas brancas que carregam esse, tipo, essa bandeira de uma maneira que faz com que elas pareçam racistas, entendeu? E isso daí eu acredito que acontece de vez em quando, sabe? Porque de vez em quando eu me deparo com essas figuras. Gente que tem, tipo, se eu entro num perfil de uma pessoa, a primeira frase que tá no perfil dela lá é dizendo que ela é antirracista, eu fico assim, eu sendo uma pessoa branca, usando meu lugar de fala de pessoa branca, entendeu? O termo que eu não acredito, mas, né, eu sabendo como é viver na pele de uma pessoa branca, eu penso assim, bom, por que que uma pessoa branca precisa reafirmar, ele precisa deixar tão claro que ele não é racista, entendeu? Aí, tipo, eu vou até deixar bem claro o seguinte: eu acho que ter atitudes que não são racistas e combater o racismo é o dever cívico e moral de todo ser humano, sabe?
combater o racismo não é algo que eu acho que é errado, eu acho que é super certo. Só que eu não tô falando de combater, tô falando de se autodeclarar, entendeu? Tô falando de discursos, sabe? Um ser humano lutar contra o racismo, se impor contra o racismo, sabe? Numa situação em que ele testemunhou, ele sabe do que está acontecendo e ele tomar uma atitude quanto aquilo, eu não acho errado, eu acho correto. Só que, né, eu tô falando de gente que usa esse termo, que escreve por aí, que fica falando esse tipo de pauta, sabe, o tempo inteiro. Esse daí é uma coisa que eu particularmente não consigo me relacionar muito bem, entendeu? Então, mais uma vez, destacando a pessoa negra, eu não me incomoda nem um pouco, mas eu entro no perfil de uma pessoa, vejo que ela é branca. A primeira coisa dela é que ela é antirracista, sabe? Aí eu tô conversando com ela e ela começa toda hora a ficar falando sobre esse assunto, entendeu? Que eu também concordo que a gente tem que ajudar a população negra a conseguir mais espaço e tudo mais, só que, né, se isso daí faz muita parte da pauta, eu acho que, na minha opinião, realmente fica um bagulho que fica meio estranho, sabe? Não é um bagulho que eu recebo muito bem, nossa, essa pessoa é muito legal, ela se preocupa muito com os outros. Pra mim é uma pegada meio Senhorita Morello, sabe? Então é justamente por isso que é o tipo de assunto que eu não fico, né? Eu realmente, quando eu dou voz, tento falar sobre essas pautas com respeito, com a seriedade que eu sei que ela tem, mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente que tem, tipo assim, muito empenhado, muito dedicado, muito qualificado, fazendo já esse trabalho de combater com informação e levando pra gente que precisa receber instrução a respeito disso. Eu me posiciono do jeito que eu acho que eu tenho que me posicionar, passando as ideias que eu acredito de igualdade mesmo, assim, já de várias vezes, várias pautas, vários programas eu falei sobre como acredito que existe uma dívida histórica e tudo mais, ao mesmo tempo que quando eu acredito que eu posso discordar de alguma parte ideológica de uma questão, eu discordo, entendeu? E daí, né, fazer o quê? Esse é minha vivência de quem não acredita em lugar de fala. Mas é isso aí, pessoal. Vocês podem ter ficado muito bravo comigo, mas eu posso ter certeza absoluta do seguinte, olha. Se vocês não gostarem de nada que eu falei aqui, vocês podem ter certeza que a internet tá cheia de outros caras brancos, sabe? Heterossexuais, cis, que estão falando coisas muito mais estúpidas do que eu sobre esses mesmos assuntos, entendeu? Então, tipo assim, cara, tudo bem tu não concordar comigo, mas, né, eu tô fazendo algo que é assim que, na minha opinião, é o jeito que realmente o mundo funciona, sabe? Eu, individualmente, posso escolher. Eu não vou falar sobre assuntos que não dizem especificamente sobre mim, sabe? Eu não vou falar sobre assuntos de mulheres, eu não vou falar sobre assuntos de pessoas negras, mas, né, a maioria das coisas que eu falo aqui não é como se fosse da minha vivência, caralho. É a minha opinião sobre questões culturais, antropológicas, conceituais, entendeu? É um debate de ideias que eu acredito que todo ser humano é livre para fazer, respeitando as leis, respeitando a diversidade, respeitando os seres humanos, entendeu? Tudo que eu critico, tudo que eu elaboro contra aqui, eu sempre tento dissertar os porquês de uma forma bem racional, sabe? E é assim que eu vou continuar fazendo, sabe? Então, pra quem se incomodou ou pra quem se perguntou por que que eu acho, por que que eu entro sobre vários assuntos e opino sobre várias questões, porque, porra, sei lá, eu não, é assim que eu acho que todo ser humano pode fazer, entendeu? Eu não acredito nessa tipo de questão de lugar de fala, justamente porque eu vi isso acontecer na vida real constantemente, sabe? Eu sempre vi homens. Quando eu era criança, eu via homens adultos falando um monte de bosta sobre tudo quanto é assunto, entendeu? Agora eu também tenho voz. Então agora eu posso não só contrariar a gente que eu discordo, como eu posso propagar ideias que eu acho que merecem ser ouvidas, sabe? Então, é isso aí que eu faço, né? E mais uma vez deixando bem claro que isso não quer dizer que eu acho interessante a ideia de utilizar só pessoas brancas para dar voz a todos os discursos, entendeu? Eu realmente acho que é super benéfico para a sociedade que o poder e a representatividade esteja nas mãos de pessoas com características étnicas e de gênero e de orientação sexual variada, sabe? Eu realmente acho que isso deve ser mudado e eu sou super a favor dessas mudanças, né? A questão é que isso daí pra mim é outra esfera, sabe? Não é necessariamente lugar de fala, porque a gente tá falando realmente de poderes, de decisões, de leis, enfim, de representatividade em números estatísticos em órgãos de poder e em empresas e tudo mais. Isso daí é outra pauta. Tô falando de debates na sociedade, em cultura, sabe? Entre os seres humanos estarem conversando, estarem discutindo sobre os assuntos, entre, né, o que que eu posso opinar, o que que eu posso dissertar, o que que eu posso elaborar. Enfim, sobre conversas mesmo entre pessoas, entre grupos mesmo, que seja entre escolas, entre alunos, entre debates, seja lá o que que vai acontecer, entendeu? Então, nessas horas daí eu não acredito em lugar de fala, eu acho que as pessoas podem opinar, entendeu? Acho que um menino pode elaborar a respeito de como é como que ele sendo um menino percebia
o gênero feminino, entendeu? E como ele percebia mulheres adultas, assim, porque eu tinha essas reflexões. Desde muito cedo, vivendo em sociedade, eu pensava a respeito de cada uma das coisas. Eu pensava a respeito das afirmações que as pessoas faziam a respeito do meu gênero e sobre os outros gêneros também, né? Eu fui construindo a minha mentalidade, a minha psique, fui coletando informações, sabe? Mas agora eu sempre ouvi pessoas, assim, que não eram que nem eu, sabe? Pessoas que não tinham a mesma cor de pele que eu, o mesmo gênero que eu, a mesma orientação sexual que eu, falando várias coisas a respeito do meu gênero. Algumas dessas coisas eu concordava, algumas dessas coisas eu via que tinha verdade, outras coisas não, sabe? Outras coisas eu acho bom, acho que tem gente falando sobre o que é ser um homem branco hétero e não tá representando tudo que é ser um homem branco hétero, porque adivinha, eu sou um e esse discurso daí que tu tá falando não me inclui também, sabe? Eu não tô sendo representado nessa jogada, né? E ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm todo o direito de opinar, entendeu? E eu tenho meu direito de replicar de volta, tem direito de falar, não, peraí, não é bem assim. Isso que tu tá falando pode ser verdade também, mas também tem esse outro lado, também tem essa outra questão, também tem esse outro grupo, também tem essa outra realidade, sabe? Então, né? Então é isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho que tinha a ver com esse assunto, assim, de lugar de fala. É porque esse era um assunto, assim, que eu acho que uma hora eu ia ter que entrar, sabe? Porque eu ainda tenho mais coisas pra falar, mais opiniões pra dar sobre assuntos variados, assuntos diversos, mas, né, mais uma vez, sempre deixando bem claro que qualquer pessoa que discorda de mim ou que pensa diferente, leve em consideração que nada do que eu tô falando aqui é pra, tipo, fazer alguém se sentir mal por pensar diferente ou algo desse tipo, assim, sabe? Honestamente, é só para as pessoas entenderem que tem gente que pensa diferente, sabe? Eu não posso dizer que eu concordo, que eu compro toda essa parte do raciocínio, justamente porque, né, outra questão sobre ideologias e por que eu discuto sobre elas e debato sobre elas, mas uma coisa que eu nunca me esqueço sobre elas é que ideologias são todas, tipo assim, são crenças, de certa forma, limitantes a respeito dos seres humanos, e além disso, elas, tipo assim, na vida real, elas sempre acabam não sendo sustentadas, sabe? Qualquer ideologia que a pessoa, não digo qualquer, mas 90% das ideologias que as pessoas criam, quanto mais tu cria regras, quanto mais tu elabora razões e motivos de por que tu deve agir de maneira X ou Y, o que mais vai acontecer é tu cair em contradição e tu acabar tendo atitudes hipócritas, sabe? Isso daí eu acho que reflete na maioria das pessoas que tu vê que elas pregam que elas realmente são uma coisa, ou enfim, tu vai examinar o jeito que essa pessoa vive, o que essa realmente a pessoa acha, o jeito que realmente ela age. Então, acho que tem várias outras questões que afetam o comportamento das pessoas, sabe? Eu acho que laços afetivos afetam muito o comportamento das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que os debates ideológicos acabam se tornando meio chato, porque as pessoas, em vez de levar eles como ponto de referência para discutir uma ideia, é que eles abraçam como se eles vivessem aquilo lá, como se eles fossem aquilo lá, e quem tá do outro lado é porque com certeza quer o mal do mundo, sabe? Sendo que, cara, no final é só uma ideologia, entendeu? É só uma ideologia, se tu não for hipócrita, tu vai ver que várias dessas coisas que tu persegue tão ferreamente, tu fez, tu vai voltar a fazer, inclusive, sabe? Tu abre várias exceções para várias coisas que tu disse que tu não tolera, tu vai ver que tu abriu exceções diariamente, regularmente. Então, né, essas ideologias para mim, o lugar de fala é repleto disso aí, entendeu? É repleto disso daí que as pessoas invocam essa questão do lugar de fala quando é interessante pra elas, sabe? Quando, tipo assim, eu quero invalidar certo assunto, certo argumento que eu não sei como lidar, eu vou invocar o lugar de fala, eu vou dizer assim, tu não poderia estar falando sobre esse assunto, sabe? Eu nunca vi, nunca, nenhuma, em todas as vezes que alguém invocou esse tipo de pauta numa conversa, nunca foi quando a pessoa poderia me responder, sabe? Isso daí sempre é um recurso que a pessoa recorre quando tu vê que ela vê assim, bom, eu não tenho o que falar sobre isso, eu não tenho argumentação, sabe? E essa é a questão do combate ideológico, gente. Raramente ideologia tem certo ou errado, sabe? Ideologia realmente é uma disputa de conceitos, de elaborar, de vender uma ideia, sabe? A verdade é isso aí. A maioria dessas pautas que a gente discute, que a gente quer falar se tá certo ou errado, assim como eu faço, no final das contas não é como se, né, o que a gente pode sustentar é o quão bom a gente consegue ter seu argumento e que exemplos que a gente pode dar, entendeu? Quais justificativas que tu tem, entendeu? Por isso que eu gosto muito de ter ideias pragmáticas, porque daí eu tenho exemplos reais, sabe? Eu posso apontar, eu posso falar para as pessoas enxergar coisas que estão ali ao alcance delas, sabe? Eu não vou mandar elas fazer um exercício ou recorrer a uma informação que não tem como ter acesso, que simplesmente não é como se tivesse dados a respeito de todas as coisas que tu pode questionar na tua cabeça, sabe? Agora,
pra saber que na vida real não existe lugar de fala, tu não precisa ser um gênio, entendeu? Tu só precisa puxar pela tua memória. Pera aí, é assim que o mundo funciona? As pessoas só opinam sobre aquilo que elas são, sabe? Não, não é assim. A verdade é que as pessoas opinam sobre tudo, entendeu? Eu me importo com o que está sendo dito, sabe? Pra mim é isso que eu me atenho. As pessoas vão falar, cara, as pessoas vão falar. Agora, pra mim, o que eu me importo, tá falando merda? Vamos discutir. Tá falando uma coisa que eu concordo? Ah, vamos concordar. Ou vamos elaborar a respeito, vamos ver onde que a gente concorda, onde que a gente discorda. Vamos bater um papo sobre esse assunto. Só que agora, a ideia de que a ideia de que as pessoas não vão falar sobre questões que não estão relacionadas à vida dela pessoal, porra, como é que tu vai querer que os pobres não falem como essa é a vida do rico? O que que os ricos pensam, deixam de pensar, sabe? E daí como é que tu vai querer que pessoas negras não questionem a posição que a pessoa branca tá, sabe? Como é que tu não vai querer que os gêneros se questionem, entendeu? Com certeza, tipo, a mulher questionar questões da vida masculina e que talvez o homem não reflita, mas também o contrário, também tem o outro lado da moeda, sabe? Então, pra mim, isso daí é um bagulho que, né, eu consigo ver que a intenção não é necessariamente ruim, mas eu não consigo concordar, eu não consigo ver é um negócio que eu vejo que é falho, eu vejo que, na minha opinião, não é um negócio que traria avanços para a sociedade, sabe? E daí, mais uma vez, estou destacando que com isso eu quero dizer que todo mundo tem já seu lugar de fala garantido, sabe? Só que eu não acho que é a tua cor, teu gênero que vai qualificar o teu argumento, sabe? Eu não acho que é isso daí que vai deixar, tipo, aquilo lá de ser melhor ou ser uma argumentação melhor ou pior, sabe? É que ele deu um exemplo já claro, sabe? Duas pessoas negras que têm opinião completamente contrária do racismo no país, sabe? E não é o fato da tua cor de pele que vai validar teu argumento, não é a tua vivência pessoal sobre aquele assunto que vai tornar aquilo lá real ou falso, entendeu? O que vai tornar real ou falso são questões, são pontos, são fatos, são momentos pragmáticos daquela realidade, sabe? Não é a opinião, não é quem tá falando, não é o gênero da pessoa, não é a classe social dela. Se uma pessoa rica ou uma pessoa pobre tá falando um bagulho que faz sentido igual, caralho. Faz sentido igual. Se é um analfabeto ou se é um cara com diploma, tá falando a mesma coisa? Então estão falando a mesma coisa, é a mesma ideia, é a mesma mensagem. Os fundamentos, por que foi elaborado aquele raciocínio, tudo isso a gente pode discutir. A intenção final daquela venda daquela ideia também pode ser discutida. Não é esse o ponto. Só que agora, tu querer que eu diga que, ah não, vamos deixar apenas mulheres discutir sobre questões referentes a o que acontece com a mulher, vamos validar todos os relatos das mulheres a respeito sobre o que é ser uma mulher. Isso nem tem como funcionar na prática, entendeu? Justamente porque vão ter mulheres que são muito sexistas e mulheres que não são, mulheres que são super progressistas em várias áreas e outras mulheres que são retrógradas ou conservadoras ou sei lá qual é o termo que vocês querem dar, sabe, em várias áreas. Então não é como se fosse se separar por essas questões, sabe, que fosse unificar as ideias e encontrar uma solução, sabe, sobre... Agora eu nem sei, agora eu viajei um pouco. Né, perdão, que isso daí realmente fui indo longe. Mas eu sei do que eu tava falando e de que eu sei que, cara, esse lugar de fala não é um bagulho que, né, eu consiga levar a sério e ter credibilidade. Imagino que um dia a gente vai superar isso daí e não vai nem ser mais pauta. E realmente eu não acho que a gente vai viver nesse mundo que as pessoas vão começar a falar só sobre o que elas são, sabe? Porque, né, que nem eu falei, eu vejo muita gente falando a respeito do que é ser um homem, do que é ser uma pessoa branca, e eu olho pra essas pessoas, elas não são homens, elas não são brancas, e de vez em quando elas falam merda, de vez em quando elas falam coisas que eu consigo validar, coisa tipo assim, isso daí é uma crítica pertinente. Às vezes quando eles fazem alguma generalização ou uma simplificação que eu simplesmente não tenho como ouvir aquilo lá e não concordar só porque, tipo, e concordar só porque, sei lá, cara, por que as pessoas concordam com os bagulho que simplesmente, sabe, não tá refletindo com a realidade, não tá mostrando todos os lados da jogada, ela tá ou tá excluindo algumas partes dessa equação de propósito ou sem intenção. Se essa intenção eu tenho que fazer a minha função que é falar, e se tá escondendo de propósito, eu também tenho que falar para eles, olha só, então tá sendo escroto referente a esse assunto, né? Tá ocultando alguma informação relevante sobre essa pauta também. E daí eu acho que sobre isso eu já falei bastante, né? E sobre outra questão lá do senhorita Morello. Então, só para esclarecer também esse ponto daí, já que eu entrei, toquei nesse assunto também. Olha,
lutar contra o racismo, ser uma pessoa que combate, busca a igualdade racial no nosso país, super certo, super legal, eu super concordo, entendeu? O que eu problematizei é realmente a propaganda, sabe? Quando eu me deparo, principalmente quando principalmente não, unicamente quando é uma pessoa branca, sabe? E ela tá botando isso nas mídias sociais e ela começa a conversar comigo, ela começa a fazer esse tipo de propaganda, sabe? A minha percepção não é tipo assim, nossa, essa pessoa realmente se preocupa muito com essa pauta. A minha preocupação é, por que que essa pessoa sente a necessidade de fazer propaganda sobre esse assunto, sabe? É, e a minha percepção pessoal não é de algo positivo, sabe? Eu não fico assim, nossa, essa pessoa tá sendo muito tri, sabe? Realmente eu penso que parece que ela tá querendo pegar o protagonismo de uma ideia, de uma luta, de uma pauta séria e trazer um holofote pra cima dela que simplesmente ela não precisa ter, sabe? Tipo assim, ela não precisa receber tanta atenção sobre um assunto que já tem várias pessoas, tipo, lutando por esse assunto e já estão merecendo atenção sobre esse assunto que podem fazer diferença, sabe? Então eu não vejo por que, né, uma pessoa que né, nessas condições precisa tomar essa postura e tudo mais. Então eu particularmente levo mais na vibe ali da senhorita Morello, sabe? Aquela papo assim de coitadinho, sabe? Eu acho que a pessoa tá indo. A intenção originalmente até poderia ser boa, mas depois se tornou um bagulho assim. é, Egoísta, sabe? Egocêntrico, talvez também seja a palavra melhor ainda para definir. Mas, né, no dia de hoje, a minha opinião sobre essa questão, assim, né, das pessoas terem o seu suposto lugar de fala garantido é que, né, eu não acredito que as opiniões tenham cor, eu não acredito que as opiniões tenham gênero, sabe? Eu não acredito que é uma opinião dita por uma pessoa branca, uma opinião de mulher, opinião de negro. Não acho que seja isso que define a opinião, sabe? Eu acho que qualquer pessoa, independentemente deles não terem a mesma orientação sexual, o mesmo gênero, eles podem concordar, sabe? Nós podemos ter diferenças étnicas ainda assim estar de acordo sobre alguma pauta, porque há justificativas razoáveis e não é porque não é esse tipo de diferenciação que vai fazer com que as opiniões não batam, as ideias não batam, sabe? Realmente que acho que é muito melhor manter na ideia da argumentação, do raciocínio, da comunicação, da verbalização, sabe? Do que começar a atribuir que esse tipo de distinção tão clara, sabe, que nem é sugerido nesse tipo de ideia, que pra mim eu realmente não acho que seria benefício, porque, né, mais uma vez, a realidade não escolhe isso, sabe? Já aconteceu de eu estar em situações que era eu me relacionando com uma pessoa que poderia ser uma mulher, ou poderia ser uma pessoa negra, ou poderia ser uma mulher negra, por exemplo, e, sabe, eu me deparo com algumas opiniões que pra mim parecem preconceituosas, parecem racistas, e eu penso, bom, se a pessoa tá expondo isso pra mim sem maldade, aqui na cabeça dela é normal, sabe? Então o que que eu posso fazer? Que eu posso me emitir, eu posso pensar, bom, eu não vou discutir, eu não vou conversar com essa pessoa sobre esse assunto, porque não é meu lugar de fala, não sou eu que tenho que conversar sobre esse assunto com essa pessoa, ela tem que receber essa informação de, ou tipo, sabe, ou uma mulher que tá falando alguma coisa muito machista, muito sexista, e eu acho que eu posso conversar com ela e quem sabe fazer com que ela pense por outro lado, eu vou dizer, não, eu não vou falar com ela sobre esse assunto, uma hora vai aparecer uma mulher na vida dela que vai ensinar pra ela mais questões, sabe? Tipo, pô, seria ideal, sabe? Seria o ideal, mas infelizmente tem mulheres que vivem a vida inteira dela e elas nunca encontraram uma outra mulher para passar uma mensagem que, na minha opinião, seria interessante ela ter, entendeu? Não que eu vá, estou ensinando feminismo pra mulher, mas, porra, se eu tô ouvindo um bagulho que eu acho que, nossa, essa mulher tem uma crença que, na minha opinião, não é ideal que ela tenha, é meio limitante, ela tá se subestimando, ela tá se diminuindo, ou ela tá achando que ela tem que ter um comportamento X ou Y, eu acho que eu poderia conversar com ela assim, eu converso, entendeu? Eu não me podo, eu não acho que eu não vou falar sobre esses assuntos. Mesma coisa, outros exemplos e várias outras questões, sabe? Eu acho que, né? Não é aquela história de ensinar o padre a rezar a missa, os caralho. Eu acho que se tu souber como passar uma mensagem, a pessoa receber aquela mensagem como algo positivo, como algo interessante, como algo esclarecedor, isso é algo bom, isso é algo positivo, é algo que eu tento fazer, sabe? Então, apesar de eu entender, né, eu dar o crédito que a intenção do lugar de fala seja algo interessante, de incluir representatividade, sabe, quando eu trago para a esfera da realidade, quando eu vejo que as coisas se organizam, eu fico bom. Infelizmente, não são a vivência da pessoa que qualifica ela para opinar sobre qualquer assunto, sabe? Se tu fosse pegar e
perguntar para todos os pobres o que é ser um pobre, tu ia ter várias opiniões diferentes, e daí? Qual delas é validada? Todas? Não. Muitas dessas opiniões sobre o que é ser um pobre, mesmo sendo dita para uma pessoa que foi pobre desde o dia que ela nasceu até o dia que ela morreu, a opinião dela pode não ter nada a ver com a realidade do que é ser uma pessoa pobre, sabe? E isso vale para várias outras questões, entendeu? Então, não dá pra, sabe? No presente momento não dá pra eu concordar, mas se tu concorda, que bom, vamos continuar. Nós vamos ter que concordar e discordar, então, né? Se souber de algo novo que eu ainda não sei sobre esse assunto, quiser me ensinar, me ensina, quem sabe eu mudo de opinião. Mas talvez tu vai ter que aceitar, vai ter que entender que pra mim essa pauta não tem credibilidade, entendeu? Não adianta tu invocar ela contra mim, não adianta tu dizer que sabe me destacar. Mas tu é um homem, tu é branco, tu é hétero, eu vou dizer, eu sei. E isso daí não diminui nem um pouco a credibilidade do que eu falei, não diminui a a qualidade do meu argumento ou não, entendeu? Ataca o meu argumento, ataca o que eu falei, destrincha o que eu falei, traz contrapontos e mostra porque que eu falei não está sustentado em nada e é simplesmente abobrinha, fabulações da minha mente hétero, cis, branca, sabe? Então é isso aí, eu não acredito em lugar de fala, gente, mas né, não levem a mal, simplesmente eu querendo participar do debate democrático, sabe? Simplesmente eu querendo usar o meu lugar de fala, usando o meu espaço que eu criei para poder dar as minhas opiniões sobre assuntos diversos, deixando claro que eu sou uma das pessoas que não valida, sabe, lugar de fala, mas não se preocupa, pra mim tu pode dar tua opinião sobre qualquer assunto, é só tu falar de alguma maneira que eu consiga entender, consiga interpretar e eu consiga conversar contigo pra dizer se eu concordo ou se eu não concordo e a gente conversar, entendeu? Então não se preocupa que teu lugar de fala está garantidíssimo, independentemente de qualquer questão a teu respeito. Então é isso aí. Então qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.